companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo, estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 com o tema Corrigendas. Quem vai fazer o estudo para nós é nossa amiga Isabela Martins. É com você, minha amiga Isabela. Olá, queridos amigos que nos assistem através do canal Divulgar Doutrina Espírita. Meu nome é Isabela Martins e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 22 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Corrigendas. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho, disse Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Emmanuel, então, explica. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhes as corrigendas, atormentando-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso. O homem selvagem obedece ao instinto. A infância brinca, a juventude idealiza. O espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Como sempre, Emmanuel, muito bem coloca as explicações acerca das passagens, contidas no Evangelho, seja através das palavras de Jesus ou das cartas de Paulo. E aqui ele comenta esse trecho em que Paulo coloca que, em outras palavras, parece ser mais difícil, as situações pelas quais as pessoas que já se encontram num caminho evolutivo, num caminho espiritual mais desenvolvido, parece que as coisas são mais difíceis, digamos assim, para esse público, para as pessoas que se encontram nessa busca. E aí Emmanuel vai explicar que sim, faz sentido sim, que as coisas mais complicadas sejam colocadas para esse público. Por quê? Porque essas pessoas já se encontram preparadas para aquilo que lhes aguarda. E agora é necessário um momento de provas maiores. E se a gente parar para analisar a nossa vida cotidiana, a vida material, ela é exatamente assim. Na escola mesmo, por exemplo, nós inicialmente, nas primeiras séries, nós aprendemos o básico, As pessoas são mais tolerantes com os nossos equívocos. Então, quando nós erramos, os professores têm uma paciência maior, porque eles compreendem as nossas limitações. Mas à medida que evoluímos, o conteúdo, por exemplo, que nos é apresentado na escola, a carga horária, de dedicação ao estudo, ela é cada vez mais exigida, ela se torna cada vez maior.
Então nós precisamos abarcar um nível de conhecimento muito maior, e os professores já não têm a mesma tolerância de quando éramos bebezinhos, que estávamos ali nas primeiras lições, tentando aprender a ler, a escrever. A forma como eles lidam com isso já são outras. Por quê? Porque eles já entendem que nós temos capacidade de nos virar sozinho para aprender muitas coisas. E aí eles se tornam mais exigentes conosco. Isso não quer dizer que não nos amem mais ou que eles não sejam mais bons professores. Mas, na verdade, significa que eles já estão exigindo um grau que eles entendem que nós somos capazes de corresponder, né? E aí eles têm uma exigência maior para com a gente, porque eles compreendem que nós já estamos mais preparados para atender essa demanda. Da mesma forma, Deus age para conosco. Inicialmente, no início da nossa estrada, né, rumo a essa purificação espiritual, digamos assim, a espiritualidade é muito mais compreensiva. Deus compreende muito melhor as nossas falhas, os nossos erros. Mas à medida que demonstramos força e coragem e vamos evoluindo nessa escala evolutiva, as provas vão se tornando elas vão se tornando mais árduas e mais difíceis. Por quê? Porque nós já estamos mais preparados, mais calejados, já passamos provavelmente muitas vezes por aquela situação. Então, a carga se torna um pouco maior. Inclusive, ele diz aqui num trecho, que eu acho que é válido a gente repetir, que ele fala assim, olha, a princípio, doem-lhe as corrigendas, né? Então, as coisas que nós precisamos passar, muitas vezes, são dolorosas. E ele diz, atormentam-nos os açoites da experiência. Quantas vezes, né, nós não precisamos passar repetidas vezes porque ainda não aprendemos uma lição e aquilo nos dói, é pesado. E ele diz, entretanto, se sabe vencer as primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades. Então, quando a gente compreende melhor o porquê estamos passando pelo que passamos, a gente aceita melhor aquelas situações. Então, a gente começa a entender que nós estamos ainda necessitados daquela prova. E aí nós deixamos de reclamar e passamos a agradecer. E aí ele fala, e aceita a luta como alimento espiritual. E aí a gente entende que certas dores, certas lutas pelas quais a gente passa são necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Porque a gente sabe que tudo que a gente passa nessa vida, a doutrina espírita vem nos explicar, que tem duas razões. Ou é porque a gente precisa, ou porque a gente, né, fez por onde, merece passar por aquilo. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a lidar melhor com as situações, digamos assim, turbulentas que se apresentam em nossas vidas. E ele diz, e o testemunho de serviço diário, nós entendemos então como indispensável expressão de melhoria de si mesmo. Então a gente começa a entender que os serviços que nos são apresentados, apesar de muitas vezes acharmos que é uma carga pesada demais para nós precisamos recordar o Evangelho, que diz que nós não carregamos nenhum fardo que não nos seja possível, né? Então tudo aquilo que se apresenta em nossas vidas, nós compreendemos como algo plenamente possível, né? De ser vencido, de conseguirmos dar conta daquela prova, né? Daquilo que se apresenta em nossas vidas. Outra coisa interessante que Emmanuel vai falar, aquilo que ele fala em outras obras também, é com relação a essa evolução espiritual que nós, né, enquanto espíritos, vamos passando desde a nossa criação até a nossa, né, chegada ali como espíritos puros, crísticos. E aí ele vai dizer, olha, o mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso. E aí a gente vai tentando se identificar ali, né? Bom, sabemos que já saímos desse reino mineral, saímos desse reino vegetal e aí entramos no reino hominal, né? Mas passamos inicialmente pelo reino animal como animais irracionais, né? Assim. E ele diz, o irracional atende ao impulso, mas nós não somos mais irracionais, né? E ele diz, o homem selvagem obedece ao instinto. Então, no início da nossa criação, enquanto
espíritos individualizados, nós entramos aí então como homens selvagens. E aí ele diz, o homem selvagem obedece aos instintos, né? De tudo aquilo que ele aprendeu ali em outros reinos. Mas quando a gente então desperta para essa infância espiritual, nós começamos a brincar, começamos a nos soltar mais. Quando jovens, espiritualmente falando, idealizamos. Olha que interessante. E ele fala, o espírito consciente esforça-se e luta. E aí a gente precisa entender em que momento, né, em que escala evolutiva já desse reino hominal em que nós estamos, né? Será que nós estamos na fase de homens selvagens? Bom, a tirar que estamos no mundo de provas e expiações, poderemos garantir que não, né? Mas estaríamos na nossa infância, brincando ainda, né? Será que nós estamos na nossa juventude e já começamos a idealizar o que queremos para o nosso futuro espiritual? Ou nós já somos espíritos conscientes que estamos nos esforçando e estamos em uma luta diária para vencer, né, as nossas próprias limitações? E aí precisamos entender. Talvez a gente imagine ou deseje que depois desses estágios venha a tão sonhada glória, né? Aonde tudo são flores. Mas na verdade, à medida que evoluímos, provas novas e mais difíceis nos são dadas. Por quê? Porque nós precisamos continuar aprendendo e evoluindo sempre. E aí ele diz, o homem renovado e convertido a Jesus, ou seja, aquele que já entende que a vida verdadeira é a vida espiritual, que nós estamos aqui para um propósito muito maior do que brincar ou do que apenas idealizar, ele já é um homem que já tem uma consciência de si mesmo. E aí ele diz, esse filho do céu já, né, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo, né? Nós já estamos aí nesse limiar. E ele diz, nesse homem que já busca esse caminho espiritual, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante, ou seja, ele é permanente, ele é sempre. Então nós precisamos demonstrar essas atitudes não apenas no centro espírita ou na instituição religiosa na qual nós nos encontremos, mas em todo lugar, é na nossa família, é no nosso trabalho, é no trânsito. Nós precisamos ser homens de bem sempre, onde quer que estejamos. E ele diz, deve, portanto, então, esse homem ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Por quê? Porque ele já está mais preparado, porque ele já tem um conhecimento que lhe permite ter uma postura melhor, mais iluminada diante da vida. E é isso que Deus espera de nós. E ele fala, né, finalizando, se te encontras, pois, perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. E aí a gente já passa a enxergar as corrigendas como algo amoroso do Pai para conosco. E não mais apenas como um motivo de sofrimento e dor. Porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente passa tem um porquê, tem uma razão de ser. E nela é contido um aprendizado importante que vai nos ajudar na nossa evolução. Que possamos então agradecer as bênçãos, mas também as corrigendas, aos momentos bons e aos momentos ruins que nos acontecem, pois todos eles nos ensinam e nos ajudam a chegar onde queremos, a melhorarmos espiritualmente. Então, que nós possamos seguir confiantes, que as corrigendas do Pai, né, seja ele o Pai físico que temos hoje, como o Pai verdadeiro que é Deus, ele faz tudo para a nossa melhora e para o nosso crescimento. Tudo isso é demonstrações, né, de que nós podemos sempre mais. Que possamos então ficar com essa lição do Emmanuel e agradecemos a você que esteve conosco até agora e na próxima lição, no próximo programa, teremos o capítulo 23 do Vinha de Luz, que vai falar sobre E olhai por vós. Foi um prazer estar com vocês hoje. Meu nome é Isabela Martins e até a próxima. Nossos agradecimentos à nossa companheira e amiga Isabela, que faz parte do grupo de Fugar, pelas reflexões do capítulo 22, que traz como título Corrigendas.
É verdade. Quando nós compreendemos que temos necessidade de corrigirmos as nossas trajetórias para nos aproximar de Deus, ou seguir as leis divinas, aí precisamos tomar decisões importantes, que é lutar contra as nossas imperfeições. No início é muito difícil, dói às vezes, é trabalhoso, mas depois que vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo, vamos compreendendo melhor a lei de Deus. Basta preservar, perseverar e não desistir, que vai dar tudo certo para todos nós. Agradecer mais uma vez a amiga Isabela, convidando vocês, internauta amiga, para se inscrever no nosso canal no YouTube, Divulgar Doutrina Espírita. Conheça todas as nossas divulgações que estão à disposição de vocês. Até a próxima.